A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui para uma gravação de mais um Adcast. Na verdade, hoje um EBDcast. Não é que a gente tem que arrumar essa sigla, né, Felipe? Adcast, EBDIcast, não sei, vamos ter que arrumar certinho essa sigla. Adcast Fit. Então, a gente está gravando mais um Adcast. E o Adcast de hoje, ele vai estar sendo promovido aí pela igreja, pela nossa departamento de ensino da Escola Bíblica Dominical. E nós vamos falar hoje sobre as lições do próximo trimestre. E neste episódio aqui, nós vamos tratar das lições da turma dos adultos, ok? E na mesa hoje comigo eu tenho o Felipe, meu companheiro. Bom dia, paz do Senhor a todos os ouvintes e telespectadores. Olha aí, forte demais. E na mesa conosco nós temos o coordenador da Escola Bíblica Dominical na Congregação de São Vicente, irmão Gisiel. Paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor, meus amados irmãos. É um prazer estar aqui, poder contribuir, né? Uma pequena parcela aí, vamos estar batendo papo aqui sobre essa lição desse trimestre. E fico agradecido pelo convite e estamos aqui para servir. Amém. E o irmão Cristiano Noiro Bittencourt, coordenador lá do Noiro Bittencourt. Pai do Senhor, meu irmão. Seja bem-vindo. Pai do Senhor a todos, que Deus abençoe. É um privilégio a gente estar aqui nessa manhã, né, para nós tratar desse assunto. Um assunto tão relevante, um assunto tão propício, né, para os dias atuais que estamos vivendo. Amém. Com certeza será a bênção de Deus. Glória. Tamo junto. Então, meus irmãos, estamos com os dois coordenadores aqui do nosso campo, do São Vicente, do Noiro Bittencourt. Nós vamos tratar hoje sobre a lição do próximo trimestre da turma dos adultos. Está até aqui na nossa tela, aqui, ó, relacionamentos em família. Salvo engano, acho que até um tema, a gente estava conversando um pouco antes aqui em off, que era um tema inédito ou com algumas lições inéditas, né? Justo. Quando se fala relacionamento em família, assuntos que são atuais, são antigos, mesmo momento atual, mas eu nunca vi uma lição voltada para isso. E normalmente quando se fala lição de família, é mais voltada ao contexto do que criação da família, quem criou a família, o que é uma família, até alguém usa... Biblicamente falando. Institucionalmente falando, isso, né? Até alguém já usou assim, o termo dizendo que é família original. Não existe original e não original. Família é família. Tudo que não passar de família é um ajuntamento. Não é o tema da lição, do assunto hoje. Mas é muito importante porque o comentarista Eliané Cabral, eu admiro muito ele, ele veio trazer levantou algumas questões de problemas entre famílias que podem ser evitados, podem ser superados, mas não é impossível de acontecer, porque quando se fala família, é desafio. O irmão José, uma curiosidade não, acho que um adendo que a gente pode fazer é como os temas... eles são bem diretos. Sim. E é uma coisa é bem objetivo, assim, a gente vai falar, cada lição ela tem um tema bem objetivo, não é nada, nós não queremos mais, digamos, passar um pano aqui, nós vamos falar sobre esse problema, tipo... Superficial, né? É um negócio bem... Quando o pastor Adão leu lá, e daí todo meio que deu risada, assim, o relacionamento da nora e da sogra, tipo, não tá falando assim, relacionamento, é específico daquele ali, então eu achei bem bacana, realmente, os temas da lição que vocês vão falar, mas eu acho bacana a gente... também passar por eles e ver como são bem específicos. Não é nada, como o irmão falou, generalizado da família. Sim, não é algo assim muito... Vamos fazer de conta que está tudo certo. Somos uma família cristã e aqui tudo paz e alegria. Linhas gerais, né? Não é linhas gerais. Não entra nessa porque tudo que não vai ser falado nesse trimestre é tudo famílias... E problemas reais. E problemas reais. E homens que foram... citado na Bíblia como exemplo, ícones, mas tinham problemas internos, alguns ocasionados por eles mesmos, que depois foram colher as devidas consequências. É o próprio subtema, né? Superando os desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Nada que está aqui é achismo de ninguém. Não é nada que a mídia está dizendo, não, está na Bíblia. Então é possível resolver, sim. Eu sempre digo que a Bíblia ela serve tanto de remédio como de vacina. Na Bíblia nós temos um monte de assassinato. Vamos ser homicida também? Não, pelo contrário, ele está dizendo que é para não fazer. Então é obrigado a estar registrado e nós vamos ver esse trimestre, vai ser muito importante, porque nós vamos tratar de vários assuntos que parece ser tão assim sutil, mas na verdade a consequência é terrível. Meu pai também costuma dizer isso aí, né? É melhor aprender com o problema dos outros, com os erros dos outros e com o teu, né? Irmão Cristiano,
daquilo que o senhor já conseguiu já dar uma analisada, estudada na lição, qual dos pontos centrais da lição aí que mais tem chamado a sua atenção? Hein? Então, é como os irmãos já estão falando aqui, é muito enfático e verdadeiro. Nós temos aqui a primeira lição que ela vai tratar quando a família age por conta própria, né? Nós vimos ali Abraão não esperar pelo tempo de Deus, né? Ou seja, ele ouviu mais a voz da esposa do que a voz do próprio Deus. Então, é como o nosso amado já colocou aqui, houve uma consequência, houve uma colheita, né? Deus prometeu, Deus disse que ia fazer, mas ele ficou impaciente, né? Uhum. Então, trouxe e gerou problema para dentro da família, e até hoje essa briga continua. Até hoje. Então, por causa de quê? Por causa de uma precipitação e não ter esperado pela vontade divina. Então, isso acontece dentro da família. Verdade. O não esperar o tempo de Deus trouxe uma consequência desastrosa, e aí alguém pode dizer assim, tá, mas era legal. A proposta que a Sara fez, oferecendo a serva, sim, era legal. Se olharmos até Jacó, teve filhos com as servas. Né? Aí vem a questão, tudo que é legal é moral? Deus estava querendo dizer o que para nós aqui? Por mais que seja legal, acenda uma luzinha, é moral? Qual é a consequência disso? E acima de tudo, além dessa questão, né, que o tu levantou, do propósito que Deus tinha dado para Abraão e para Sara, né? Primeiro, eu vou mudar o nome de vocês, né? Eu vou fazer um milagre na vida de vocês. Então, é isso aí. E aí eu vou fazer uma grande nação de vocês, de ti, né? E automaticamente da tua esposa. Aí, só que aí a impaciência frente à promessa, né? E isso é um problema muito atual, né? Muito atual. E a impaciência gerou o quê? Um conflito familiar. Uhum. Então a fé não anda com lógica. Sara era estéril, Abraão já velho. Uhum. Não é à toa, não é debalde que Abraão foi considerado o pai da fé. A Bíblia diz que ele creu contra a esperança, mas a esperança do verbo esperançar, não de esperar. Uhum. A fé de Abraão, quando fala que ele creu contra a esperança, ele estava crendo que por mais que as circunstâncias dissessem não, ela viria a acontecer. Porque era milagre. Porque era milagre. O problema foi a Sara querer achar um atalho. Segundo problema, ele aceitar o atalho. E o conflito a gente vê até hoje. Judeus e árabes. E isso é muito, muito interessante, porque às vezes a gente toma como até boca de Deus, né, falando conosco, quando é uma pessoa, às vezes, da nossa família, pessoa que a gente sabe que são pessoas que nos amam, são pessoas que nos querem bem, têm ótimas intenções ao nosso favor, mas não estão sendo inspiradas por Deus. E, às vezes, por mais que ela tenha uma excelente intenção, um excelente desejo de te ajudar, de poder te dar um suporte em alguma situação e te dar uma boa orientação, mas com as suas condições e capacidades humanas, essa orientação vai te trazer prejuízos, porque ela está sendo contrária por Deus. Então essa pessoa foi enviada pelo diabo? Às vezes não nada disso. Só que a lógica dela, a moral dela, os princípios dela e os propósitos dela, às vezes não estão alinhados com os propósitos de Deus e com o processo que Deus quer fazer, né? Isso. O mais importante ali nessa questão da Sara, que quando é anunciado que a partir dali Deus daria um filho e deles faria uma grande nação, a Sara debochou, ela riu. Como pode? Tipo assim, ela duvidou. Uhum. Então, nessa fraqueza da Sara, ela se consumou o fato de ela persuadir Abraão a se deitar com a serva. Então, por isso a importância do casal, família. Na família. É viver o mesmo propósito, acreditando nas mesmas coisas, acreditando na promessa. Uhum. Até já ouvi alguém dizer assim, mas Deus prometeu, meu marido não prometeu para mim, eu prometeu para ela, não prometeu para mim. Uma vez que fala, se dirige a um, está dirigindo aos dois, porque os dois são uma só carne, ok? Falando em família. Então, a única coisa que Jó não perdeu foi a sua esposa. E isso não foi à toa.
Isso não foi à toa. Pode tirar tudo, só não tira a vida dele. Aí não tirou a esposa por quê? Porque são um. São um. Então, e Deus deu tudo em dobro. Então, ele creu nisso. Então, isso é muito importante, a unidade do casal. Se a promessa estava de pé, não precisaria arrumar um atalho. E esse atalho causou um problema até hoje. Deus não descartou o filho dela, o Ismael, de jeito nenhum. Então, vamos ver lá na frente, Deus falando, tal, com o menino, com ela. Mas poderia ser evitado? Poderia. Sim. Então, isso traz para nós uma lição de que Deus prometeu, é fato. Se tem algum fator impeditivo de não se cumprir, pode ser eu mesmo. Agora, Abraão permaneceu, por mais que ele teve... Eu tenho como uma fraqueza de Abraão. Eu tenho como uma fraqueza. De não ter se posicionado, né? Não ter se posicionado. Não, de jeito nenhum. Não vamos aceitar isso. E nós vamos ver lá na frente outro personagem que acreditou na promessa e se cumpriu. E orou pela esposa e ela teve a madre aberta. Então, eu penso que uma promessa de Deus, por mais que todas as circunstâncias dizem não, ali fisicamente era não. Né? A Sara já não era mais uma mulher fértil e Abraão já velho. Então, por isso que ela riu, ela debochou. É bem capaz mesmo. Tipo assim, né? Não creu no milagre, né? Não creu no milagre. Então, ela tentou achar uma forma de ajudar. Precisa ajudar. Botar o dedinho. Interessante que o nosso amado está falando. O texto diz assim, ó, essa tentativa de ajudar a Deus no cumprimento da promessa de um filho foi uma atitude precipitada de Abraão. Na vida conjugal é importante que o casal crente consulte a Deus em tudo. Agora, veja que coisa interessante. Quando Deus chama, no capítulo 15 de Gênesis, quando Deus chama Abraão para a promessa, olha que pérola tremenda que tem aqui no capítulo 15. Quando Deus chama Abraão para a promessa, Deus pede para ele vir para fora da tenda, e Deus então fala para ele assim, ó, conta as estrelas do céu se tu puderes. Eu já ouvi muitos pregadores, não sei se vocês já ouviram, muitos pregadores pregar que Abraão saiu para fora da tenda e começou a contar as estrelas do céu e disse, Senhor, eu não consigo contar porque são muitas. Abraão não contou. Por que Abraão não contou a estrela do céu? Porque essa promessa que Deus fez para ele era de dia. Vocês vão ver no texto que o sol se pôs. Era de dia, então Abraão não estava vendo as estrelas, mas elas estavam lá. A promessa que Deus fez para Abraão, ele não estava vendo, mas estava lá. Era isso que Deus estava passando a informação para Abraão. Tu não estás vendo as estrelas do céu porque é de dia, mas elas estão lá. Então, todos aqueles que receberam uma promessa de Deus, todos aqueles que receberam um chamado, uma promessa de Deus e não esperaram e se precipitaram, eles tiveram essas consequências. Eles perderam a bênção. E Abraão só não desceu mais pela misericórdia de Deus, porque ele estava entrando por um caminho que não agradava a Deus. Então Deus veio e engraçado que isso o senhor está comentando e que o Gesiel falou também, quando a gente se tenta botar a nossa contribuição quando não deveria contribuir, porque existe milagres também que Deus tem, nós fazemos ele permite que nós participamos fazendo alguma coisa e ele entra com o sobrenatural. Perfeito. Ok? Mas quando a gente se antecipa e faz as coisas erradas, aí depois a gente quer corrigir o nosso erro, como Abraão tentou corrigir, e aumenta o erro. Porque ele fez o erro. Aí teve o filho com a serva, nasceu Ismael. Aí depois, para corrigir o seu erro, despacha a mulher para morrer. Depois que o problema está criado, é mais fácil. Então, descarta. só que aí, o que acontece? Tu promoveu o erro, porque tu tentou ajudar Deus, e aí a tua solução é um erro maior ainda. Ok? Então, assim, essas lições prometem. E na hora ali, era para Abraão ter falado para ela assim, não é isso que Deus tem para nós. Não. Por quê? Porque a promessa foi direcionada a Abraão. A mesma coisa, eu sempre falo, o que aconteceu lá no Éden. Por exemplo, quando Deus falou com Adão e falou com Eva ali, quando Eva vai lá e come do fruto e depois tem aquele diálogo com a serpente, o texto vai dizer, já muitas pessoas falam que Adão não estava presente, por isso que Adão comeu, por isso que Adão pecou, não, mas tanto na Bíblia de Jerusalém quanto na King James vai dizer que e deu ao seu esposo que estava junto com ela. Então Adão estava ali, só que ele foi omisso.
Ele foi omisso, ele estava presente, ele participou de todo o cenário. Só que ele não teve coragem de dizer para Eva: não é isso que Deus tem para nós. A mesma coisa foi Abraão. Depois ainda culpou ela. Depois ainda culpou ela, perfeito. É que tu me deste. Isso. Então a mesma Não, ele culpou Deus. A mesma culpou coisa, ela. a mesma Culpou coisa foi Deus. Abraão. Abraão poderia ter falado na mesma hora: não é isso, Sara, que Deus tem para nós. Deus tem promessa. Não é esse o caminho. Posicionamento, essa é a palavra Por correta. mais que às vezes o nosso posicionamento possa causar um certo desconforto, mas eu acho que o posicionamento é importante. Sim. Porque a omissão é pior do que uma atitude tomada e que vem até gerar um descontentamento, porque a consequência é maior. Falando em omissão, deixa eu pegar um gancho aqui nessa palavra aqui, ó. Olha só, falando em omissão, está na lição isso aqui, nós vamos ver quantos pais omissos. Eles vejam os filhos praticar todo tipo de atrocidade e eles não têm coragem de se manifestar. E é por isso que hoje estão chorando. Por quê? Porque eles não têm. Porque o ser humano ele precisa ser confrontado. A partir do momento que ele é confrontado, ele bota a mente dele para pensar. Então, quando um filho não é confrontado pelo pai e o pai se omite, o pai vai ter a colheita dele. Agora, se o pai faz a parte dele e diz: não, meu filho, está errado, não, meu filho, não faz isso, meu filho, o caminho não é esse, meu filho, Jesus é bom, entra pelo caminho, sai fora dessa vida. Ele está recebendo um alerta do pai sendo confrontado. O pai não está sendo omisso. Agora, se ele não quer entrar pelo caminho, daí é um problema dele, pessoal dele. A colheita vai ser dele. A Bíblia fala em Gálatas 6, né? Aquele que semeia no espírito, colhe no espírito. Aquele que semeia na carne. Então, a protelação, né, dos problemas, tu empurrar com a barriga, tu está semeando na carne. Perfeito. Tu está semeando na carne. Perfeito. Porque a Bíblia nos ensina a corrigir e redarguir nossos filhos. Então, pela palavra de Deus. E isso é semear no espírito. Né? Aproveitando o gancho, irmão Cristiano, a questão da paternidade. Tem gente que confunde paternidade. Ele põe a paternidade acima do princípio. Uhum. Princípio é princípio. Porque é meu filho, por mais que ele cometa um crime, eu vou acoitar ele. Não. E isso acontece hoje. Princípio não se quebra, né? Eu fui mais longe, falei de crime, poderia ser coisas bem menores. E quando se fala de princípio, o princípio ele tem que estar acima. Ele tem que estar acima daquilo que eu represento para a família, para a sociedade, o erro na não empresa. se cobre, né? Erro não se cobre. Independente se é meu pai ou se é meu filho, é aí que entra a questão de paternidade. Por que eu digo isso? Deus não nos ama? Uhum. Deus não quer que todos nós venhamos a ser salvos? E por que lá no dia do juízo vai jogar a gente no inferno? Quando falo dessas Deus questões... Deus é pai, Deus é amor, mas ele é juízo. Perfeito. Não, eu costumo dizer assim, Deus é mais amor ou mais juízo? Deus é mais misericordioso ou mais soberano? Deus é todas as coisas na plenitude delas. Então, não existe mais isso, menos aquilo. Mas eu gosto de lembrar quando fala sua essência não está em jogo. Exatamente. Eu gosto de lembrar da questão de Davi. Davi era rei, ou seja, não tinha ninguém sobre ele com poder e autoridade na terra. Uhum. E aí comete o erro, trai a esposa, manda matar o marido, né? Faz toda aquela jogatina para que ele não voltasse mais. Tenta encobrir o seu erro, não consegue. Aí Deus levanta o profeta. Deus deu a oportunidade para Davi se arrepender e é por isso que ele é conhecido como homem segundo o coração. A gente até estava conversando isso na reunião, né? Lá que a gente teve da diretoria. Mas Davi é reconhecido por isso, porque todas as vezes que ele foi confrontado dos seus erros e das suas falhas, ele se humilhou e pediu perdão. Perfeito. Ele não, veja bem, é que ela apareceu na hora e eu estava ali. Não. Ele nunca se levantou contra os profetas. Eu sou um miserável mesmo. Ele reconheceu a voz de Deus. Exatamente. E isso aí faz total diferença. E a prova profunda do arrependimento, lá no Salmo 51, ele vai dizer, ele vai orar e vai dizer: Senhor, não retire de mim o teu espírito. Ou seja, tu pode tirar o trono, tu pode tirar o que for. Não tirando o teu espírito de mim, já é o suficiente. Então, ali Deus viu o quebrantamento. Tanto é que quando o Natan confronta ele pede perdão, Natan assim: foi perdoado. Porém, a colheita vai vir. A colheita vai ser dura. Mas se Deus perdoou, Deus poderia livrar ele da colheita? Não, porque a lei da semeadura não falha. E outra coisa, Natan Deus não deixou nem que ele passasse pelo rito de purificação, né? Que é jogar as cinzas, fazer aquele... Não precisa. Deus já sondou o teu coração, já sabe que tu realmente se arrependeu. E a repreensão de Deus através de Natan. Ô Davi,
Eu te dei o trono de Saul. Isso. Eu te dei as mulheres Que de tirei Saul. de trás das malhadas. Tudo. Eu poderia ter te dado mais. O que tu me pedisse, eu te daria. Ou em outras palavras, para que tu foi fazer isso? Não, tirar literalmente do pobre, que não tinha nada, só tinha aquilo, que era a esposa dele. E Então, tô tirando. Interessante, já aproveitando essa palavra, que nós tivemos uma lição que falou sobre o rei Davi, e eu sempre enfatizo essa frase. Ó. Davi foi um ótimo rei, porém um péssimo pai. Nunca parou, olha só que coisa forte isso aqui. Ó. Ele como pai, nunca, nós vamos ver no texto da Bíblia, Davi conversando com seus filhos e aconselhando seus filhos. Davi só chorou uma vez por Absalão, quando Joabe matou ele. Quando Joabe matou ele, ele disse, meu filho Absalão, quem me dera morrer em teu lugar? Já era tarde. Então ele teve a oportunidade para conversar, para ensinar os filhos, mas ele não fez. E ele só deu os conselhos no fim dos seus dias para Salomão, porque o profeta foi lá falar com ele. Isso aí. Justamente. Vais honrar a tua palavra e Salomão vai reinar no teu lugar? Porque tá tendo um movimento aí, o pessoal vai dividir o reino, vai dar guerra civil. Não, então chama ele aqui. Aí que ele foi começar a dar as orientações para Salomão. Deixa eu trazer essa minha fala aqui, para não perder a linha de raciocínio dentro desse assunto, que está ligado da minha lição, porque vai falar sobre um sacerdote que representa dentro do lar, como Davi representava. Olha só, nos dias de hoje, como é que nós podemos trazer isso para os dias de hoje? Tem muitos homens hoje envolvidos na obra de Deus com uma profundidade tão grande que se esqueceram da família, gente. Eles estão mais ligados à obra, e a família está dispersa. Eles cuidam de igreja, eles cuidam das famílias alheias, mas eles abandonam a deles. Eles não têm aquela visão, opa, para lá, a minha esposa, meus filhos, não, para lá. Não, eu estou cuidando de fora, mas e dentro da minha casa, como é que está? Eu preciso fazer uma reflexão, como é que está? E esse foi o caso de Davi. Davi cuidou do reino, mas não cuidou da família. E hoje nós temos pessoas dessa natureza. Isso é o quê? Parar para sentar com essas pessoas e conversar, querido. Tua família primeiro. Tua família é máter. É a célula máter. Tu estás cuidando de tudo e estás perdendo os que estão dentro. E foi o que aconteceu com Davi. E é o que Deus vai nos cobrar primeiro, né? A palavra diz, né? A primeira coisa que Deus vai cobrar de nós é a nossa família. Aquele que não cuida. Onde é que estão os teus? Onde é que estão os teus? Por isso que eu tenho falado muito sobre isso quando eu estou lecionando na IBD, algum assunto quando é relacionado a isso. Falei, eu conheci pastores que zelavam tanto pela igreja a ponto de perder os filhos. Tinha um extremo zelo pela igreja, de uma forma assim extrema, mas não conseguiu ganhar os filhos. Aí eu fico me perguntando, quando chegar diante de Deus, como é que vai ser? E perdendo... E criando filhos rebeldes ainda, que nunca nem queriam vir na igreja. Né? E olha só, e perdendo o casamento, gente. Sim. Perdendo o casamento, porque daqui a pouco o casamento se racha no meio, porque a mulher não aguenta mais a pressão. É muita pressão para ela. Então ela vê que ele não está sendo como é que se diz? Não é acolhedor, é um homem que dá todo o amparo, né? Protetor, essa é a palavra certa, protetor. Então, o que acontece? O casamento se racha no meio. Chega uma hora que a mulher vai cansar. Por quê? Porque ele quer igreja, ele quer ministério, ele quer igreja, ele quer ministério, ele quer fora. Só que o apoio que é para dar dentro, ele não dá. Porque é falta de visão. E é totalmente contrário, né? Porque se a gente for pegar biblicamente por princípio, que a gente estava falando de princípio, cuidar da nossa família, como ela tem que ser cuidada à luz da palavra de Deus, é uma das melhores formas, mais grandiosas formas de adoração ao Senhor e de servir ao Senhor. Quantos testemunhos pelo menos hoje particularmente, já ouvi de pessoas que que Deus usou a forma como aquela família era, o trato do marido com a esposa, o trato dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, para despertar naquele vizinho, naquela pessoa que viu, poxa, como eles são diferentes, tal, e tentar e aquilo ser um estopim para aquela pessoa viesse depois a conhecer a Cristo. Gerou sede. Exatamente. Gerou sede. Aproveitando que a gente estava falando ali a questão de obreiros que perderam a família e não conseguem. Por quê? Num passado não muito distante, as pessoas, quando assumiam um cargo na igreja,
a maneira que era imposta para aquela pessoa é como se ela fosse agora a dona da igreja, a dona do departamento. Eu sempre tenho dito que a igreja ela tem um dono. Nós somos apenas as pessoas que Deus usa, cada um na sua capacidade, cada um na sua especialidade, para conduzir aquele grupo para um rebanho macro. Então, o que acontece? Isso eu já discuti algumas vezes, discuti no modo de falar, com algumas pessoas assim, gente, o trabalho não é teu, a igreja não é tua, não é do teu jeito. Então, isso a gente precisa entender, porque quando Deus coloca algo em nossas mãos, é para nós administrar da melhor forma. Ser um mordomo, ser um cuidador, um protetor. Inclusive a nossa família. Começar pela família. Aí que está. Então, tivemos agora vários obreiros separados, que benção e tal. Eu não vi ninguém fazer isso. Tipo, vamos supor, vamos lá perguntar para a família quem é. O crivo é feito entre nós, irmãos, da igreja. Então, o irmão da porta para dentro da igreja a gente conhece, da porta para fora a gente não conhece. Então, se houvesse esse crivo, até eu vi ontem um pastor pregando aqui no Ebol, aí ele falou assim, quando vocês tiverem uma próxima administração aqui, a separação para obreiros, chama a esposa em particular e pergunta, é a melhor pessoa para dizer quem ele é. Ela conhece. Ela conhece. Então, assim, temos defeitos? Óbvio. Sim. A minha lista é grande. Mas às vezes... Vamos chamar a Priscila aqui. Se chamar minha mulher aqui, vocês preparam umas 5 horas de podcast. A Priscila e o sogro. Mas às vezes, a gente não sabe, mas às vezes é um espancador. É um espancador, espanca a esposa, espanca E os é filhos. um dos pré-requisitos lá que Paulo fala, Isso né? envolve Que não família. seja espancador, que não seja Justamente. dado ao vinho. Sim. Então, assim, isso é importante entender que tem muita gente que almeja ministério, mas não consegue ser pai, não consegue ser um obreiro dentro de casa, não consegue ser o pastor da casa. Que são, vou dizer, eu tenho 2 filhos pequenos, né? Sou pai vou fazer 8 anos que o meu mais velho nasceu. E cada dia é uma dificuldade diferente. um desafio, um desafio né? diferente. Desafio. E às vezes, até ontem à noite, eu estava conversando com a Priscila sobre isso. Assim que eu trabalho, tem a minha empresa, ela tem a empresa dela, a gente tem as atividades na igreja, tem 2 filhos pequenos e o nosso dia é corrido. Quando tu vê assim, tem dia que é uma loucura. E a gente tava falando assim, eu acho que a gente tava conversando ontem à noite sobre isso, a gente precisa dar uma desacelerada em algumas coisas para conseguir dar conta do negócio, porque às vezes vai tomando uma proporção e aí a gente precisa também citar uma coisa, nem sempre o que tá tirando os obreiros ou os pais e as mães dentro de casa é a igreja. Porque às vezes a gente tem uma facilidade de jogar assim, não saímos da igreja. Às vezes realmente há um excesso de atividades, de abraçar muita coisa que acaba te tirando tempo de família. Mas muitas vezes esse excesso também é o teu trabalho. Sim. Isso é uma coisa muito normal também. O cara entra numa rotina e ele cria uma série de objetivos e planos de conquista que o foco dele vira aquelas conquistas de trabalho e aí ele negligencia a sua casa e também a igreja. Todo o tempo está focado. E também tem o escapismo, né? Eu não sou pai, então não posso falar, mas a gente sabe assim, pro pai é mais fácil ficar até 8, 9 horas trabalhando, porque daí não precisa chegar em casa e cuidar do filho, que é trabalhoso. Trabalhoso, dá trabalho. É um desafio novo todo dia. É estressante. Tu fala 10 vezes a mesma coisa, ele não entende. É um desafio. Por isso essa lição ela vai de encontro a esse tipo de coisa, de relacionamento. Porque esse relacionamento de pais e filhos é muito complexo, desde o princípio. Mas Gisele, existe família perfeita? Não tem, irmão. Não existe família perfeita. A primeira família que Deus criou, um dos filhos inaugurou... Matou, irmão. O crime. Foi o primeiro assassino da história. Porém, eu acredito que Adão e Eva ensinaram aqueles meninos. Piamente. Ensinaram eles. Porque a comunhão que Adão e Eva tinham antes da queda era muito importante. A Bíblia diz que na viração do dia, Deus vinha visitar, conversar com eles no jardim. Já pensou? Você chega do serviço em casa, toma o teu banho, daqui a pouco a campainha toca, você olha quem é que veio nos visitar hoje. Jesus está aí na porta. Deus veio aí me visitar, bater um papo, tomar um café. Né? Então eles tiveram uma comunhão com Deus, eles conheceram Deus. Mas o que me chama a atenção nessa questão de Adão e Eva é que eles não estavam imunes a pecar. Estariam se tivesse obedecido. Porém, pela desobediência,
entrou o pecado. Por isso que nós vamos ver Paulo escrevendo na segunda carta aos Coríntios, dizendo que eu temo, irmãos, eu tenho medo, que assim como a serpente ela enganou a Eva, vocês tenham os vossos sentidos corrompidos e venham se afastar da verdade. Interessante que ele fala de vocês têm o sentido corrompido. Eva ouviu, Viu? viu, Desejou. pegou. Quando ela pega para trazer a boca, ela sente o cheiro, olfato e comeu. Os 5 sentidos. Ela poderia só ter ouvido, mas não dado ouvido. Ela poderia ter visto, mas a concupiscência dos olhos, associado ao que ela ouviu, que se vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus. Então, ou seja, isso não acontece com a gente hoje. Se tu trabalhar mais, tu vai ganhar mais. Aí tu começa talvez a usar isso como até um subterfúgio para justificar a tua ausência. Então tudo isso vai... Essa lição ela é importantíssima porque Elianaia Cabral foi iluminado por Deus, porque isso é diário hoje. Diário. E hoje, para te aguentar, não vou dizer aguentar, para te instruir os filhos na igreja, é tanta coisa dizendo contra, que quando tu quer falar aquilo que é princípio, é quase que uma utopia no ouvido deles, porque lá fora eles são bombardeados dia e noite, que o importante é ser feliz. É verdade. E conseguir dar as coisas, né? E conseguir dar as Material. coisas. Então, eu tenho 2 filhos. Um já é casado, tenho um neto, já sou avô, e o outro ainda é solteiro, tem 19 anos. Mas eu sempre criei eles dentro de princípio. Eu falei, ei, doa a quem doer. Aconteça o que acontecer. Seja homem, assuma os seus BOs da vida, porque até fazer 18 o pai ainda responde. Passou de 18, querido? Assuma. Então eu sempre fui muito duro e enérgico. E às vezes assim até eu digo que eu sou enérgico demais. Por quê? Mas não é porque eu sou ruim, eu quero mostrar para eles que a vida ela é dura. E a vida não vai ensinar com essa paciência que a gente até tenta, vamos dizer assim. Por quê? Não adianta o pai ser zeloso e os filhos ser rebeldes. Está na lição. Nós vamos estudar aqui na lição 6. Pais zelosos e filhos rebeldes. Pega Eli lá. Eli foi omisso. Conivência. Era sacerdote. E os filhos dele se perderam por causa da conivência dele, a omissão dele. Não precisa ir longe. Aí o próprio Samuel, grande homem de Deus, a Bíblia diz que os filhos não acompanharam ele. Foram rejeitados, o povo não queria os filhos. Então é isso que eu fico pensando. Eu sempre digo para meus filhos, me siga. Estou cheio de erros. Claro que eu tenho erros, sou humano. E o dia que vocês verem que o pai cometeu alguma coisa que chega, vamos conversar como amigo, eu não vejo nenhum problema nisso. Agora, princípio, honrar pai e mãe, obedecer, quando a gente chama atenção, não é para o bem, não é para o mal, perdão, é para o bem. Sim. Então, por isso família, relacionamento em família, ela gera conflito. Sempre gerou. Uhum. Nós vamos ver aqui, ó, predileção dos pais, lição 2. Só para eu ia para nós caminhar para o final, estamos com nosso prazo finalizando. Nós queria dar uma passada nas lições para passar para o pessoal aí que vai começar. Acho interessante ler todos os títulos, pelo menos, para que fique bem... Para o pessoal ter uma noção. Para ter uma noção, porque a gente já leu, então fica mais fácil. Os títulos, dá para focar para o nosso pessoal. Essa lição dos adultos que a gente falou no começo, elas tratam bem direto os temas. São bem diretas nos temas. Então, ali só o título já vai dar um start do que pode vir. Sim. Aproveitando o gancho que eu estava falando na questão de predileção dos pais, o que aconteceu aqui na lição 2? O texto vai falar que e amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto, e a Rebeca amava Jacó. Eu acho que pai e mãe não pode ter filho predileto. Sim. Causou divisão entre os filhos. Causa divisão. Isso vai causar ciúme, isso vai causar problema. Isso é muito importante. Então a gente vai ver algumas coisas. Ciúme, quando se fala... Eu sempre vi alguém tratar de ciúme, só ciúme entre casal. Não é. Entre filhos é um problema. É problema. Ele é o filho predileto. Isso. Eu sou mais novo e... É só olhar para José. Nós. Cara, até hoje, a de família, tu fosse privilegiado, porque eu vim 8 anos depois da primeira leva. E aí ele tu fosse privilegiado. Interessante, deixa eu só fazer um comentário da lição 6, que pais zelosos e filhos rebeldes vai tratar da vida da família de Sansão. Uhum. E olha que coisa séria. Uhum.
O pai, Manoá, disse: meu filho, não tem mulher aqui na nossa tribo para te pegar, para te casar. Por que tu vai descer lá para a tribo dos filisteus? Por que tu vai para lá? E a resposta dele? Não, pai, lá é melhor. Aqui não tem. Então, ele foi avisado, só que foi rebelde. E ele teve a colheita dele. Então, por exemplo, em relação a Samuel e os filhos, o fato dos filhos não seguir o pai nunca deixou de ser um homem de Deus. E o que acontece hoje, o que acontecia no passado? Muitas das vezes o caráter de um homem de Deus era julgado pela atitude dos filhos. O caráter de um homem de Deus era julgado, botado na balança, porque os filhos eram rebeldes. Gente, para lá, vamos colocar cada um no seu devido lugar. O pai é homem de Deus, a mãe é homem de Deus, ensinar os filhos não querem mais a Deus, não é um problema dos pais, é um problema... Nem sempre, né? Justamente, então os pais sempre foram julgados devido à atitude dos filhos. Agora, eles foram avisados. Os filhos de Samuel foram avisados, os filhos de Sansão foi avisado, mas nunca quiseram dar ouvido à voz do pai. Mas o pai nunca deixou de ser homem de Deus. E hoje é o que acontece no nosso meio. Algumas pessoas são julgadas, algumas famílias são julgadas pela atitude de alguns filhos. Mas eles foram ensinados no caminho, só que eles não querem mais. Então, é um problema deles com Deus. Isso é uma linha muito tênue, né? É uma linha muito tênue entre, às vezes, homens e mulheres de Deus, mas que às vezes pecaram na questão de educação dos filhos, ou às vezes, e também tem o caso do que foram pais zelosos, mas aí realmente o filho... Foram rebeldes. Sim. Eu conheço casos de uma família que tem mais filhos, não é só 2, assim, que de todos os filhos receberam a mesma educação. Um deles chutou o pau da barraca e não quer saber de igreja, não quer saber de Deus, não quer saber de nada. Ainda milita contra ainda. Faz um esforço grande contra. E a família ama tudo, tem relacionamento e tal, mas quando entra nessa parte de religião, de fé, a pessoa se afasta. Só que recebeu a mesma educação. Mesma educação. Mesmos princípios. Todos os outros filhos permanecem firmes até hoje. É uma opção de escolha, né? Aí tu vai chamar esse pai e essa mãe de não foram zelosos, não foram? Não. Eles cumpriram a sua parte. Justamente. Né? É aí onde eu falei no início da nossa conversa, a questão de colocar a paternidade acima do princípio. Porque muitas vezes a gente pode incorrer nesse mesmo erro, dizer assim, mas eu ensinei igual. Será? Porque eu já vi muita gente dizer assim, eu não vou cometer o mesmo erro que os meus pais cometeram. Porque eu sempre digo que cuidar de filho hoje é como você pegar um pássaro com a mão. Se você apertar demais, mata. Se afrouxar demais, ele foge. E como conseguir isso? É um desafio. Numa sociedade que a libertinagem foi confundida com liberdade. Confronta a palavra. Confronta totalmente. Então, é um desafio tão grande, porque por isso a insistência nossa de trazer seus filhos para a escola bíblica dominical. Eles têm uma oportunidade na semana, de ser ministrado por professores cristãos, que também lutam pelos seus filhos, alguns pelos seus netos, para conduzi-los no caminho. E essa lição ela vai tratar isso. Né? Então, aqui tem 13 problemas que Eliané Cabral trouxe, que não é pouco. Só que aqui vai surgir na aula, eu acredito, eu sempre digo assim, professores, ore para que Deus, nessa aula, Deus os use na necessidade dos alunos. Muito profunda essa lição. Então, voltando aqui para a lição, nós já falamos quando agir por conta própria, o exemplo de Sara e Abraão. A predileção, os pais, quando têm essa escolha por um filho, isso é problema, não é legal, provado pela Bíblia. O ciúme, como falamos, ciúme só entre marido e mulher? Não. É doentio? É. Tem muitos que sofrem dessa síndrome, chamada de síndrome de Otelo, que tudo que acontece é motivo de desconfiança. Então isso é algo demoníaco, destrói família, filho, sociedade, acaba com tudo. Então nós vamos ver isso daqui. E é interessante que isso vai gerando um distúrbio de comportamento. É caráter corrompido? Caráter corrompido, essa é a palavra certa. Então, velho meu Cristiano, a partir da 4 ali. Então, aqui, ídolos na família, né? É uma lição muito boa e ela vai tratar vai tratar de idolatria, né? Aquilo que muitas das vezes as pessoas acham que
Existe uma concepção que, falando de idolatria, as pessoas pensam que idolatria é só se prostrar diante de uma imagem. Não é só diante de uma imagem. Por exemplo, a gente tem buscado um conhecimento e aplicado para a igreja que um dos ídolos que tem afetado o cristianismo hoje, é até engraçado, mas é uma realidade, é o tempo, gente. O tempo. Como assim o tempo? Às vezes eu tiro mais tempo para as coisas supérfluas dessa vida do que para a própria palavra de Deus, para Deus. Então, quando eu coloco o tempo no lugar de Deus, eu estou sendo um idólatra. Porque todo o meu tempo não está sendo voltado para Deus. Então, isso não deixa de ser um ídolo. Porque eu uso isso para perder tempo. E o meu tempo tem que ser voltado para Deus. Então, se torna um ídolo no coração da pessoa. Deixa eu falar mais simples para a gente entender. Às vezes nós passamos, né? Nós passamos quantas horas no celular? 2, 3 horas ali, 1 hora. Eu já passei 5 horas ali, debatendo e escrevendo. Quantas horas nós oramos? Quantas horas nós lemos a Bíblia? Bem pouco. Então, muitas das vezes, o nosso tempo... Quantas horas nós dedicamos à nossa família? Justamente. Então, não deixa de ser um ídolo. E isso não deixa de ser um ídolo. A partir do momento que alguma coisa ocupa o lugar de Deus, se torna idolatria. Uma questão da idolatria em família é quando o filho se torna um ídolo ou para o pai ou para a mãe. Isso é muito problemático. A gente vê isso... muito, assim... O reizinho. Tudo que ele pede faz a vontade dele. Está criando um monstro. Eu não sou pai, não tenho lugar de falar aqui, né? Mas a gente vê. Sim, idolatra. Aquilo que eu falei. É o caso que aconteceu com Abraão, né? Esquece o princípio. Esquece o princípio. Aí onde entra a predileção, o filhinho, né, dele, tudo que ele faz é lindo, é bonitinho. É bonitinho. Eu vi um pregador dizendo que quando nasce uma criança, ele estava pregando sobre a questão do pecado, sobre a martiologia, ali nasceu um pé de pecadeiro. Mais cedo ou mais tarde ele vai dar o primeiro fruto. Ou não? É verdade. Quem é que ensina? Eu sempre falei, quem é que já nunca levou um tapa no rosto de uma criança? Bonitinho, 1 aninho, tá ele no colo, ele pega e te mete a mão na lata. Quem que ensinou essa criança a fazer isso? Quem ensina a criança que a tomada é legal, ele vai direto na tomada. Isso. É a maldade do coração e ele dele. só para a hora que ele toma o primeiro choque. Ele entendeu que aquilo ali não pode. Verdade. Vamos continuar aí. Na 5, eu acho que a gente parou, né? Isso. Motim família. Montinho família, né? Motim, lá o... Montinho família está falando de... Os três bonitos. Entra na área da discórdia, né? Entra na área da porfia, não deixa de ser obra da carne, né? Essa lição ali eu estava lendo sobre a questão do motim em família. As irmãs de Moisés, a irmã de Moisés e o Arão, a Miriam e o Arão, eles se achavam também, eles queriam ser tratados como... Por que o senhor fala com Moisés e não fala com a gente? Por quê? Então, pegou uma leprinha para aprender, né? Isso, então quer dizer, para quê? Não respeitar a hierarquia. Isso é importante. Isso é importante, porque aconteceu comigo, eu digo que é um privilégio. Meus pais me criaram na igreja e até pouco tempo agora, o meu pai era meu aluno na IBD. Hoje ele está congregando na Campos Novos, mas domingo de manhã ele ia para me ouvir. Então, que interessante, né? Um homem que me ensina os princípios, hoje ele se tornou meu aluno na igreja. Mas ele sempre me respeitou como professor. Ele aluno e eu professor. Mas ele poderia também chegar diante do pastor e dizer, não aceito que meu filho seja meu professor. É absurdo, então eu vou mudar de igreja. Ele não mudou por causa disso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim. Ele foi congregar na outra congregação. Imagina os lugares que o pai congrega na igreja que o filho é pastor. Que o filho é pastor. Então, assim, eles não respeitaram a posição de Moisés, o chamado de Moisés. E Moisés foi humilde o suficiente de quando o povo estava lá no deserto esperando para ser julgado por ele, o sogro aconselhou: Moisés, tu vai matar esse povo para quê? Separa homens aí capazes. Matar e vai morrer também. Resolve os problemas menores e os mais graves eles trazem para ti. Então, quer dizer, a humildade. E eles não foram humildes o suficiente. Então, isso é um assunto também que vai ser abordado, estudado, e é muito importante. Mas basta ser pai zeloso? Não. Já vamos ver na lição 6. Interessante que vai tratar também daquele episódio de quando eles se levantam, Datã, Coré, Irã, quando se levantam contra Moisés. Sim. Orar, né?
Corá, né? Corá. Se levanta contra Moisés ali, então ali já era uma rebelião. Rebelião. Montim Família é rebelião. Toda rebelião tem sua origem, e a sua origem é o diabo, é Satanás. Então toda pessoa que entra pelo caminho da rebelião, ele, na verdade, está passando por um síndrome de Satanás, porque a rebelião é gerada nele. Meus irmãos, vamos precisar dar uma acelerada que nosso tempo ruge. A gente até praticamente foi, na conversa, já foi tocando alguns assuntos. Foi tocando. Só não fomos pontuando, né? Mas paternidade a gente falou, família nada perfeita. Não existe família perfeita, já falamos. A primeira família aconteceu já um homicídio lá. Quando os pais sepultam seus filhos, que não é a ordem da natureza. Natural, né? Natural é os filhos sepultarem os pais por causa da idade, né? E tudo mais. Mas por que isso acontece? Por causa de não honrar pai e mãe. Que é um mandamento com promessa. Honra para que teus dias sejam longos na face da terra. Salvo pequenas exceções. Mas a ordem natural é essa. E uma lição que me chamou bastante atenção é a 11. Prejuízo da mentira na família. O que tem de família vivendo uma vida de mentira, mantendo uma aparência, quer ver algo que é lindo. Instagram. Aqui, ó, Instagram, Facebook, paz, amor, love. Mas em casa é uma desgraça. Então, assim, vivendo de aparência. Então, essa lição ela vai ser muito confrontante, muito, muito confrontante mesmo, porque vai falar da mentira. E aqui vai citar Ananias e Safira. Há quem diga que Ananias e Safira morreram porque não quiseram entregar. Não é que não quiseram entregar, eles mentiram no valor da venda da propriedade. Foi a mentira. Não precisava ter mentido, não precisava nem ter dado. Nem ter dado. Era quem quisesse. Então, quiseram se aparecer, né? Como todos estavam vendendo, entregando o valor integral, eles não queriam ficar para traficar. Eles não queriam ficar por menos e foram lá e combinaram. Só que não deu nem tempo de avisar, não tinha WhatsApp. Não tinha. Assim como fulano morreu, tu vai morrer também. Então a mentira é terrível. Então, falando em mentira, acho que, se eu não me engano, acho que é João 8:46 ou 48, quando Jesus vai dizer que vós tende por pai o diabo, porque ele é o pai da mentira. Então, é a única vez na Bíblia que nós vamos ver Jesus dando legalidade à paternidade ao diabo quando uma pessoa entra pelo caminho da mentira. A partir do momento que uma pessoa entra pelo caminho da mentira e não para de mentir, ela está adotando o diabo como o pai dela. É a única vez na Bíblia que Jesus chama que o diabo é o pai da mentira. E olha só que coisa tremenda. E olha o que Jesus vai dizer depois na oração para Deus. Eu oro, não que tu tires do mundo, mas que os livre. Mas que os livre do mal. E que isso faça vencer pela verdade. Pela verdade. A tua palavra é a verdade. É o oposto da mentira. Totalmente o inverso, né? E quando os pais começam a aceitar e conviver na mentira, é como se eles mandassem uma mensagem para o diabo: entra na minha casa, entra na minha vida. Não tem, pode agir porque a legalidade está dada, né? Porque faltou com a verdade, faltou com tudo. Faltou com Deus. Que princípio? Quebrou o princípio. Não adianta ser o pai protetor, o pai que dá tudo, faz todas as vontades, mas quebrou um princípio, a verdade. Em relação à mentira, uma conversão duvidosa. Agora veja bem, pegando essa linha de raciocínio, quantos pais, falando de família, falando de pai, quantos pais ainda hoje ensinam seus filhos a mentir? Ensinam. Estou falando de pai crente. Quando alguém bate no portão, quando alguém chama... Diz que eu não estou. Isso. Aí às vezes a criança é tão inocente que ela diz: o pai mandou dizer que não está. Meus irmãos, nós precisamos encerrar realmente. Hoje a gente está numa semana aqui de um dia de gravações aí das lições da IBD. Mas eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, pela disponibilidade de poder estar aqui. Estamos gravando num sábado de manhã. Então, Deus abençoe vocês. Amém. Continue usando vocês lá no São Vicente, no Nilo. Prazer. E acredito que em breve vamos ter mais oportunidades, né? Todo convidado que vem aqui, a gente vê que a gente tem uma infinidade de assuntos para abordar com qualquer pessoa, porque acho que falar da palavra de Deus para a gente, com certeza, a gente tem vontade de ficar o tempo todo, né? Mas agradecer também, porque o intuito do podcast é trazer todo mundo para cá. E acho que, se eu não me engano, é a primeira vez que vem alguém fora do eixo da sede.
Eu não lembro, eu acho que talvez seja. Então Talvez assim, seja. pra gente é legal, então a gente não se conhece às vezes porque é a correria do dia a dia, mas a gente tem outras pessoas na nossa igreja, o quão ela é grande em Itajaí, o quanto a gente tem pessoas Verdade. inteligentes Graças a Deus por isso, e né? dedicadas à obra também. Né? A gente Uma palavra agradece por final isso. aí para assistir o pedido pessoal, um convite para... Fala do sítio, saber o endereço da igreja, já convida, Isso, fala o horário isso. da IBD lá e... Só para quem está nos assistindo, talvez, não sei se você... A maioria, eu acho que do nosso público é de Itajaí, mas se você não for de Itajaí, nós congregamos na Igreja Central, na sede, os nossos irmãos congregam em congregações e o endereço é outro. Então, talvez você até tá procurando uma igreja, não sei. Então, já aproveita, pega o endereço e vai lá aprender com esses homens de Deus aqui. Primeiramente, agradecer a oportunidade, né, de estar aqui participando desse podcast e deixar o convite a você que está nos assistindo através dessa gravação. Todo domingo pela manhã, a partir das 8h30, você está convidado para estar conosco ali na Estefânio José Vandolo, 1170, para, junto nós, abordarmos esses assuntos, a partir não desse próximo domingo agora, não amanhã, o outro, estaremos começando essa lição. Escolha, lógico, o endereço mais próximo da sua casa, depois o irmão Cristiano também vai dar o endereço da congregação onde ele congrega, onde ele é coordenador, mas você é livre para ir onde você quiser. O importante é que você tenha essa sede de aprender. Relacionado à família. Família hoje é fundamental porque ela é a base da sociedade. Uma igreja onde a família está destruída, essa igreja não vai para frente. Então, lute pela sua família, não desista dela, que nós como pais, nós temos um foco e temos uma obrigação de conduzir os nossos filhos no caminho do Senhor. Isso é um desafio muito, muito difícil hoje, com tanta correria, com tantos afazeres, empresa, curso, igreja, administração, mas a gente crê que com a ajuda de Deus, nós levando Jesus para casa, tendo Jesus em casa, as coisas vão fluir de uma forma muito melhor e vamos estar muito mais próximos do Senhor e atingindo os nossos objetivos. Amém. Que Deus os abençoe. Irmão Cristiano agora vai também dar suas considerações. Amém. Quero agradecer aqui essa oportunidade aqui, juntamente com os irmãos, e quero fazer aqui um convite, né, para todos nós que amamos a IBD, que participem, né, da Escola Bíblica Dominical. Essa lição é uma lição muito tremenda, é uma lição que vai impactar todas as famílias, disso eu não tenho dúvida. Então, mais do que nunca, o nosso comentarista, Helena Cabral, foi enfático, né? Muito objetivo, feliz na escolha, muito cirúrgico. Então, essa lição aqui vai ficar marcada na história. Então, convido você para participar da Escola Bíblica Dominical. Nós congregamos ali no Nilo Bittencourt 1, né? Só o endereço eu acabei esquecendo. Mas, olha, é bênção de Deus. Convido você para estar todo domingo na Escola Bíblica Dominical. Traga os seus filhos, venha participar, que é a maior escola teológica do mundo. É interessante que eu sempre falo isso aqui, por que a Escola Bíblica Dominical é a maior escola teológica do mundo? Porque, veja bem, existem muitas faculdades de renome e de nome que não conseguem ajuntar no mundo inteiro milhões de pessoas como a Escola Bíblica Dominical junta num dia só. E no domingo de manhã. E num domingo de manhã. É verdade. Por isso que a Escola Bíblica Dominical é a maior escola teológica do mundo. Então, quero agradecer essa grande oportunidade. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém. Só para, como o irmão falou ali do próximo domingo, é que às vezes as datas a pessoa vai ficar confusa. É no dia 1º de abril que essa lição começa, tá? E falando em família, só para deixar não claro, mas... 2 de abril. 2 de abril? 2 de abril. Tá, 2 de 1º abril. de abril é sábado, né? 2 de abril. 2 de abril, eu olhei na data. A EBD, ela é para todas as idades. Então, a família inteira pode ir. Então, lembre-se disso. Não é só você, pai e mãe. A partir de 4 anos vai ter uma sala para o seu filho lá. Então vai ter... A idade dele certinho, né? Talvez seja o primeiro que a pessoa esteja assistindo dessa série que a gente vai lançar da EBD. Tem isso também. Eu vou, mas eu tenho meu filho ali de 5, 6 anos, aí ele não fica parado ali durante a aula. Tem uma turma da idade dele, com professores, com linguagem com para ele específico. A escola dominical para a família, e eu digo isso porque eu tenho 2 filhos pequenos. O culto que eu e minha esposa mais conseguimos prestar atenção e aproveitar o ensino é o da escola dominical. Porque os meus filhos conseguem ficar na salinha. Então, a gente consegue ficar literalmente só focado
no ensino, na aula, né? Então, no culto, às vezes não tem o culto infantil, tu tá lá com a criança, e criança pequena exige atenção, a gente fica se revezando. Tem os irmãos da igreja que ajudam também, às vezes, pega um pouquinho e tal. Mas, assim, nunca o foco tá 100% ali, isso... Então, aproveite que a escola dominical, ela proporciona essa questão. Deus abençoe vocês novamente, Felipe. Obrigado, até a próxima. Tamo aí. Meus irmãos, não esqueçam de curtir o vídeo, de enviar para um amigo, compartilhar, seguir a nossa igreja no YouTube. Além dos nossos podcasts, tem as ministrações, os cultos. Assista, seja edificado. E é isso, até a próxima. Deus abençoe. Amém.